vamos lá para a última entrevista aqui em Piedade com o candidato a prefeito Júnior JK, que é do PL. Muito obrigada por participar, Júnior. Obrigado, Vilma, por estar aqui com a gente e por escutar, né, todas as opções e mostrar para a nossa população aí para eles poderem escolher, a escolha deles a que melhor agradar. Isso aí, vamos para a primeira pergunta. Júnior, por que você quer ser prefeito de Piedade? Vilma, eu já fui vice-prefeito nas gestões anteriores aqui e a gente pode fazer melhor. A gente pode cuidar melhor da nossa cidade, cuidar melhor das pessoas da nossa cidade e a gente tem acompanhado isso durante esses 4 anos. Eu fui me aperfeiçoar, fui estudar, fui entender o que é a necessidade das pessoas e a gente vê que tem muito por fazer. A gente tem uma saúde debilitada, a gente tem um transporte ruim, então a gente pode melhorar isso e tudo isso vai impactar diretamente nas vidas das pessoas da nossa cidade. Eu sou comerciante aqui na nossa cidade e o que traz o dinheiro para a nossa cidade é a agricultura. Eu vendo no comércio não para a agricultura, mas quando a agricultura vai bem, todo o comércio vai bem. Então essa agricultura precisa ser valorizada para que a gente tenha renda, para que a gente possa empregar as pessoas o máximo possível. E quais são as suas propostas para a Piedade caso seja eleito? Vamos lá. A minha proposta, como já falei na abertura, é que a gente fortaleça o nosso agronegócio, que a gente traga as agroindústrias para a Piedade. A gente vai passar agora por um momento muito bom, que Piedade vai estar num local de destaque, que as rodovias ou em torno de Piedade serão privatizadas. Então a gente vai ter um acesso à BR-16 que está próximo de Piedade, mas hoje ela não pode ter escoamento com grandes caminhões. E com essa privatização a gente vai poder acessar a BR-116. Então Piedade vai ser um centro logístico da região. Então a gente tendo a agricultura forte, bem trabalhada, investindo no agronegócio, a gente consegue aí também trazer esses galpões logísticos para que a gente traga cada vez mais renda. Se você quer ter uma cidade com uma saúde boa, com uma educação boa, a gente precisa ter renda para a gente poder melhorar as situações de todos esses órgãos públicos. Você falou, a gente precisa, a saúde de Piedade está muito ruim, está muito aquém do mínimo. Então a gente precisa ter um olhar especial para isso, a gente precisa ter novos contratos com a Santa Casa. O pessoal fala assim, vamos abrir uma nova UBS. Eu sou a favor da gente fazer funcionar bem o que a gente tem. Hoje a gente tem 7 postos de saúde, a gente tem os ambulatório médico de especialidades, tem a Santa Casa, tem o centro de referência de especialidades, mas todos esses locais trabalhando pode ter mais, atender mais pessoas. Então não adianta a gente inaugurar um prédio, a gente precisa inaugurar, trazer profissionais, trazer mão de obra, trazer atendimento à população. Então a Santa Casa ela é exclusivamente pública no serviço municipal. Só que os contratos têm 7, 8 anos, a cidade cresceu, as demandas mudaram, então a gente precisa sentar com a diretoria da Santa Casa, analisar, ter o levantamento e falar, a gente precisa contratar mais isso, a gente precisa, porque não é só inaugurar os prédios, a gente realmente precisa que eles funcionem direito, porque numa administração pública o mais fácil que tem é você alugar um prédio, mas aí você aluga um prédio e não tem os profissionais para trabalhar. Então essa é a nossa visão de realmente não é pensar numa UPA amanhã em Piedade, é primeiro fazer funcionar o que tem bem. E daí, faltou a demanda, agora a gente precisa de uma UPA, vamos trabalhar para ter isso. Júnior, agora eu quero que você faça uma análise da atual gestão municipal. O que a gente... É difícil a gente falar quando a gente está concorrendo, né? Se fosse há 6 meses antes que não tinha o período eleitoral, era mais fácil. Mas como eu já falei, a gente está muito aquém em vários setores. Hoje foi implantado um transporte gratuito, mas que não tem horário. E tem bairro que nem tem. Então, o direito de ir e vir das pessoas tem que ser garantido a todos os municípios. A gente tem vários bairros em Piedade que não tem sequer um horário. Antigamente, como as pessoas falam, eu não tinha um horário no meu ônibus, mas ela não pagava. Hoje, todo mundo está pagando o transporte gratuito. Porque o transporte gratuito é pago com o nosso dinheiro, é pago com os nossos impostos. Então, se você está dando direito para um, você tem que dar para todos. E não é isso que a gente tem acompanhado. Daí, outro dia alguém falou para mim assim, mas daí não é possível fazer isso. Então não é possível fazer, você está dando para um e não para outro. Então esse é um ponto que a gente tem que melhorar e muito. Já conversei com vários especialistas, já visitei cidades do porte de Piedade,
porque esse sistema que foi implantado aqui foi copiado de uma cidade que, na verdade, ela só precisa de 5 ônibus para fazer. A gente tem uma característica de 84 bairros a mais de 20 km, 25 km do centro da cidade. E as pessoas precisam ou vir para trabalhar na cidade, ou as pessoas da cidade precisam ir até lá para trabalhar. Hoje o transporte não consegue nem mesmo transportar os funcionários públicos. Os funcionários públicos que trabalham no outro bairro não conseguem ir com o transporte. Então a gente não tem transporte. Falei da saúde, que infelizmente não tem, não vou delongar nessa parte que eu já falei. A gente hoje, o principal ramo nosso, como eu falei, é a agricultura. A agricultura usa muito recurso hídrico. E a gente não está tendo os cuidados necessários com os nossos rios, está todos assoreados. Então a gente tem muita coisa que não vai parar de produzir se a gente não tiver esse cuidado. A gente fala, todo mundo fala do manancial do Rio Pirapora, mas temos vários mananciais em Piedade. Nesse momento a gente está visitando os bairros e vendo que as pessoas não estão plantando porque não tem recurso hídrico. Vai ter que esperar vir a chuva para recuperar esse recurso hídrico para que a gente possa voltar a plantar. Então a gente precisa cuidar do nosso ambiente porque o nosso município sempre foi muito bem pela quantia de recurso hídrico e nesse momento a gente está sofrendo com isso. E a gente hoje tem essas queimadas todas que estão acontecendo, a gente sabe que é uma época de seca, então a gente precisa de uma fiscalização, porque muitas dessas queimadas são pessoas que fazem num terreno que não é dela. Então isso é um crime e hoje está prejudicando muito até mesmo as pessoas no âmbito da saúde, porque essa fuligem da poeira no ar, essa fuligem da queimada no ar, então isso também acumula uma demanda muito alta nos nossos postos de saúde e na nossa Santa Casa. E agora a gente vai para a perguntinha surpresa para o Júnior. Você foi vice-prefeito na gestão do Tadeu de Rezende e disputou a eleição de 2020 para prefeito, mas perdeu para o Geraldinho, que é o atual prefeito de Piedade. O que faz você acreditar que dessa vez vai vencer as eleições? Como você falou, eu fui vice-prefeito do Tadeu de Rezende, um prefeito que foi 4 vezes prefeito de Piedade, com muita experiência, e fui o vice-prefeito mais atuante da história de Piedade, porque eu trabalhei na prefeitura, e eu conheço a prefeitura e os setores da prefeitura muito bem hoje, para mim poder falar. Naquele momento a gente passou por uma pandemia, que foi mundial, foi a pandemia do Covid-19, e que veio a prejudicar, porque a gente tinha a ordem judicial de fechar o comércio, ordem judicial de fechar os bares, restaurantes, mas não era a minha ordem, era uma ordem judicial. E foi usada politicamente por políticos sem escrúpulos, isso aí que eu era o cara que fechava o comércio, eu sou do comércio, a minha empresa tem 25 anos, a empresa também sofreu no Covid. Eu sei o quanto foi difícil para as pessoas, mas naquele momento a gente precisava salvar vidas. Então o que vinha de orientação do Estado, da União, a gente procurava fazer e a gente via que o mundo inteiro estava passando por isso. Não foi um caso isolado de Piedade. Todo mundo passava por isso. Então isso me prejudicou muito naquela ocasião, porque as pessoas se aproveitaram dessa situação. Se você falar, você se arrepende, Júnior? Eu falo assim, eu salvei vidas. Eu não pensei numa eleição. Eu precisava, naquele momento era aquilo que a gente precisava. Então, tudo que eu pude fazer, instalação de leito de UTI na Santa Casa, junto com o Tadeu, a gente correu sempre, nós dois, muito e fizemos porque precisava salvar a vida. E a eleição ficou em segundo plano, mas nós tínhamos uma cidade com todos os postos de saúde funcionando, com Santa Casa funcionando, com dinheiro em caixa, sem facções criminosas dentro da prefeitura. E conseguimos passar o Covid com uma taxa muito baixa, menos de 100 pessoas de óbitos de Covid no primeiro ano, que realmente foi muito difícil. Então, hoje eu venho mais preparado, mais pronto, tenho a capacidade para assumir uma prefeitura no estado que eu vou pegar hoje sucateado, porque não tem mais nada, e poder botar a casa em ordem e dar o melhor para a nossa população. E a gente fala aí, eu falei até do Covid, então a gente teve em 2021 quase 3 vezes o número de óbito de Covid, porque tinha vacina, porque tinha tudo e tivemos muito óbito. Talvez porque uma gestão que deixou tudo solto, uma gestão que fala assim, eu sugiro que use máscara. Ninguém sugere nada. Quando você precisa que as coisas sejam feitas, você proíbe, você tem que ter uma voz e você coordenar, porque você está lidando com vidas.
E as vidas, eu não perdi nenhum parente ligado direto, mas teve muita gente que perdeu. Entendeu? E essas vidas não vão voltar. A eleição vai, a eleição vem, mas essas vidas se perderam. Então a gente precisa, quando a gente trabalha com as pessoas, a gente precisa realmente pensar nas pessoas, não numa eleição. Isso aí, esse foi o bate-papo com o Júnior JK. A gente agradece mais uma vez a sua participação e fica ligado que na semana que vem tem entrevista com os candidatos em Itu. Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau, obrigado, viu?